Olá, sejam todos bem-vindos e prazer receber vocês aí mais uma vez agora para a gente falar, né? A gente dar continuidade nesse tema que a gente já vem abordando aí nas últimas semanas. A gente falou sobre os tipos de tecidos e as características de dor referente, né, a cada um desses tecidos. Essas aulas foram fragmentadas, né? A gente foi falando sobre cada um desses tecidos de forma segmentada. E a ideia hoje, com essa aula, é a gente trazer esse panorama geral de tudo que foi dito até então. Esse tema eu considero ele de extrema importância no nosso processo avaliativo e, consequentemente, no nosso processo de intervenção. Levando em consideração que para uma intervenção realmente ser efetiva, ela depende que a avaliação tenha sido feita com precisão, né? Então, na hora da gente selecionar a técnica para ser aplicada, essa seleção de técnica depende muito do que foi observado no nosso processo avaliativo. E como parte importante desse processo avaliativo, cabe a nós, terapeutas, termos a capacidade de interpretar, né, entender, através do relato que o paciente traz para nós, enquanto terapeutas, qual tecido está envolvido na dor daquele paciente. Então, se um paciente fala, por exemplo, que uma dor que começa no pescoço, ela desce ao longo de todo o braço e chega até a mão, com uma sensação de formigamento e dormência, nesse tipo de paciente eu não tenho que pensar numa dor de característica articular. Eu não tenho que pensar numa dor que possivelmente poderia ser de uma dor referida visceral. A primeira coisa que tem que vir na cabeça nesse tipo de paciente é uma dor de característica neural. Porque esses sinais de seguir um trajeto específico, formigamento e dormência, já me leva a entender que essa dor tem a característica de um tecido neural. Agora, outra situação, um paciente relata, ó, eu não consigo passar desse ponto, ó, aquilo bloqueia, dói no final do movimento. Aqui eu tô normal, tá tudo tranquilo, não sinto nada. Eu chego aqui, ó, dói aqui no pescoço, ó, difícil fazer o movimento. Nesse tipo de situação, eu não penso numa dor referida, eu não penso numa dor neural, eu penso numa dor de característica articular, numa questão mecânica. Então são dois exemplos de que, através dos relatos que são transmitidos aí pelo paciente, a gente já cria uma linha de raciocínio na nossa cabeça. Eu já crio hipóteses diagnósticas em cima daquilo que está sendo relatado. E automaticamente eu direciono o meu processo avaliativo em cima daquele relato e posteriormente eu já tenho a seleção das técnicas que eu vou utilizar para cada tecido que está envolvido nessa história. Então a ideia hoje é trazer esse panorama geral em função do que foi dito para vocês anteriormente. E nesse processo, né, da gente interpretar o tipo de tecido com a característica da dor, ele vai se enquadrar no nosso processo de anamnese, né, que nada mais é do que a gente coletar o máximo de informações possíveis de tudo que cerca ali o paciente, no momento atual e situações pregressas. Então a gente vai correlacionar todas essas informações e aprofundar o nosso processo avaliativo, e esse aprofundamento vai muito de encontro com a história da doença atual, ou seja, o que fez esse paciente procurar na clínica, né? Qual era a queixa principal dele? Era uma dor no ombro? Então eu vou fazer questionamentos relacionados àquilo, né? Onde dói, quando e quando começou, qual a referência dolorosa, né? Qual o movimento que ele faz que ele sente dor, se tem horário, posição que mais interfere, o que ele faz que fica bom, mas o que ele faz que piora mais, enfim. Aqui estão exemplos de alguns questionamentos que estão incluídos lá na nossa anamnese, né, que praticamente todo mundo faz. Ah, e a interpretação de tudo isso nos direciona para mais perguntas, para quais testes vamos utilizar e etc. Isso aí já é batido de uma forma clara para todo mundo, né? E aí a gente traz essa sétima pergunta, que é qual tecido está envolvido na dor que esse paciente apresenta? Então isso vai fazer a gente criar possibilidades em cima daquilo que ele está trazendo para a gente, né? E filtrar o nosso processo investigativo, tornar isso cada vez mais preciso, né? Mais claro, mais preciso. Então, nesse processo de qual tipo de tecido e característica de dor, isso nos dá o direcionamento terapêutico e avaliativo, como eu disse lá no início da aula, né? Isso filtra o nosso processo de avaliação, direciona os questionamentos e os testes a serem feitos e, posteriormente, a aplicação das técnicas para cada tecido de uma maneira geral. Então, dentre os tecidos que a gente citou e a gente vai colocar aqui agora nessa aula, a gente pode citar
o tecido ósseo, muscular, ligamentar, articular, visceral, discal e neural. Então esses são os principais e a gente vai fazer um resumo do que foi dito em cada um deles. Então quando eu penso, por exemplo, num paciente de uma dor, né, que apresenta uma dor de característica óssea, o que a gente tem de características mais comuns no paciente de dor óssea? A primeira delas é que o paciente tem que ter um histórico de trauma recente, né? Então ele vai relatar um histórico de trauma recente, que é o que está aqui ó, no segundo tópico, e né, uma queda, um acidente de carro, um tranco, né, alguma coisa mais abrupta. E esse histórico de queda, né, de trauma de alguma forma geral, provoca uma dor que é pontual. Então o paciente é claro na hora de citar. Ele fala, minha dor é aqui, ó. Eu sinto dor nesse local. Se for na coluna, né, lógico, em cima da vértebra, ou de qualquer outro local ósseo, né, no ombro, lá no meio da canela, enfim, qualquer local onde sofreu aquele trauma. Então, uma dor pontual, ela não espalha, tá? É uma dor que normalmente não espalha. E outra coisa, quando tem uma lesão a nível ósseo, normalmente a dor não zera da noite pro dia. Então, por exemplo, você tomou uma pancada ali no tecido muscular e ele cria aquele hematoma, né? Cria aquele tipo, algum tipo de sintoma. A dor pode se manifestar naquele momento, no dia seguinte, depois ela começa a reduzir, ela melhora com o tempo. Normalmente a dor óssea, ela vai melhorar com o tempo, mas isso demora muito mais. Então, teve o trauma, apresentou a dor pontual, passou ali 5, 7, 10 dias, a dor parece estar muito parecida. Se reduziu, reduziu numa proporção muito pequena. Então já faz a gente acender a luz que possivelmente ele tem uma lesão a nível ósseo, né? E ele pode piorar quando toca o local ou com certos movimentos. Porque de repente o local que ele teve a fissura, que ele teve a lesão óssea, dependendo do movimento, ele coloca carga sobre aquele local, ele promove o cisalhamento, pode, né, provocar o cisalhamento daquele local que teve a lesão óssea, ou a contração de músculo naquela região. Então ele traciona ainda mais e esse sintoma pode se manifestar. Nesse tipo de situação, a gente tem que pensar numa dor de característica óssea, a gente tem que, como forma terapêutica, orientar a procurar um ortopedista ou nós mesmos, fisioterapeutas, né, podemos solicitar exame de imagem para a gente poder verificar essa possível lesão e ter muito cuidado na hora de aplicar técnicas, né, se caso vá aplicar algum tipo de técnica para essa situação, porque a gente pode agravar uma possível fissura, uma lesão, né, provocar uma lesão ainda maior. Então atenção nisso, haja visto que a gente é profissional de primeiro contato. Então a gente pode receber um paciente que teve esse trauma, que está com essa característica de dor, que não passou por nenhum outro profissional anteriormente, antes de chegar na gente. Então atenção a esses pontos. Outro tecido é o tecido muscular. Então se eu penso numa lesão a nível muscular, ou numa dor que se manifesta, né, que tem relação com o tecido muscular, ele normalmente manifesta o sintoma quando coloca aquele músculo à prova, que é o que está descrito aqui para vocês. Ou seja, se eu estou falando de uma dor lá no quadríceps, tem uma lesão lá no quadríceps, um sintoma no quadríceps. Então, se eu pedir para fazer extensão do joelho, que é o movimento, né, de ação do quadríceps, ele vai apresentar sintomas. Então, quando a gente coloca esse músculo em ação, ele apresenta sintomas porque ele está em disfunção. Pode ser que ele tenha ruptura de músculo. Então, exigiu a contração, dói. A característica da dor pode ser inquemação ou uma sensação de tensão no músculo. Sabe aquele paciente que fala, ó, nossa, eu tô com uma dor aqui, ó, até a expressão facial dele, ele muda. Aqui, ó, tudo duro, tudo rígido, ó. Parece que queima nesse lugar. Então, ele aponta para a região e faz essa expressão normalmente, né? Então, eu posso pensar em algumas outras questões, dentre elas, na parte muscular. Normalmente, o músculo que está em disfunção, né, a articulação que está relacionada a esse músculo em disfunção, ela pode apresentar alguma modificação no seu padrão, seja limitação de movimento articular ou um movimento compensatório. Então, por exemplo, se o paciente apresenta uns sintomas que se manifesta no deltóide anterior, por exemplo. Então, de repente, para ele fazer o movimento de elevação do braço, ele pode ter alguma dificuldade, ele pode não conseguir fazer o movimento de flexão e, de repente, usar o movimento um pouquinho mais de abdução, porque ele não usa só o deltóide anterior, ele começa a usar o deltóide médio, por exemplo, para auxiliar nesse movimento. Então, o movimento articular pode ficar limitado, tá?
ou ele pode compensar isso como se, com o objetivo, né, de o cérebro colocar em ação outros músculos para ele conseguir executar aquela mesma tarefa. Então eu posso pensar dessa forma também numa dor de característica muscular. O músculo está envolvido nessa questão, né? Outra coisa, se palpa naquela musculatura que está em disfunção, ela pode manifestar uma dor referida para outra área. Então eu toco naquele trigger point e essa dor parece que espalha para outras regiões, que é o último tópico que a gente colocou, né? Pode existir uma dor referida. E aqui tá algumas imagens para vocês de um aplicativo que chama Trigger Points. Nesse aplicativo, ele mostra pra gente músculos de forma geral, você seleciona o músculo e ele mostra os locais de possíveis dores referidas, né, coerentes com aquela musculatura. Então, por exemplo, o reto abdominal, se ele tem um trigger point aqui no seu feixe mais superior, pode dar uma dor na região tóraco-lombar, ou em faixa. Enquanto se tiver uma dor mais baixa, pode dar uma dor em faixa em lombar baixa, né? Trapézio superior, olha, uma dor que se manifesta como se fosse um arco. Então muita gente procura achando que é uma dor de cabeça e pode ser uma disfunção ali de trapézio superior. Glúteo mínimo, uma dor que se irradia ao longo de toda a perna. O paciente acha que é até ciático, né? E na verdade pode ser um trigger point de glúteo mínimo. E assim para várias outras musculaturas. Então, que vocês saibam também que a musculatura pode apresentar uma dor que se manifesta em outra região, ela tem uma região de dor referida. Então isso tem que entrar no processo de diagnóstico diferencial para a gente não imaginar outras questões, né? Por exemplo, uma crise de discal, né, de alguma forma, a presença de uma hernia de disco, ou uma dor irradiada proveniente disso, sintomas neurais. Não, a gente tem que saber diferenciar, porque o nervo, a gente vai chegar nele, ele tem características que são específicas, e o músculo também tem características que são específicas a ele. Então, é isso que a gente está vendo, é isso que a gente precisa saber diferenciar na hora de fazer uma boa avaliação. Outro tecido, o ligamentar. E o ligamentar, ele tem uma característica que é clássica. Primeiro, é que a dor se manifesta, né, quando ele tem característica ligamentar, ele se manifesta quando o indivíduo está em final de amplitude de movimento. Então imagina, por exemplo, o dedo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O dedo, a gente tem uma série de ligamentos que conectam aqui as falanges, né? Então se eu estou aqui numa posição que é neutra, beleza, eu estou bem, esse tecido está acomodado, tá tudo ótimo. Agora segura esse dedo aqui para trás e mantém ele aqui um tempo. Se você mantém aqui 1, 2 minutos, pode ser que não incomode nada. Agora que fica 3, 5, 10, 15 minutos desse jeito, ela começa a incomodar demais. E esse incômodo, a sensação parece uma queimação. E aí, o paciente relata que quando ele está em final de amplitude, aqui eu estou dando exemplo, final de amplitude de extensão, ele relata uma sensação de queimação e quando ele sai da posição, parece meio enferrujado. Ah, beleza, passou aquilo ali e alivia. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente que está lá na cozinha, lavando louça. A pia, de repente, é mais baixa, ele está ali mais inclinado à frente, lavando louça. Então, depois de um tempo, como ele fez com que a curvatura de lordose e lombar ficasse mais retificada ou até em flexão, ou seja, final de amplitude de movimento, ela começa a gerar um estiramento de toda essa parte ligamentar e depois de um tempo se manifesta em queimação. Mas quando ele sai da posição, ela alivia, que é isso que está aqui nos tópicos, olha. A dor em queimação, e quando ele sai, né, quando ele está nessa posição específica, dói, e quando ele muda de posição, ela melhora. Então essas características a gente deve pensar no tecido ligamentar. Em relação à parte articular, normalmente o paciente apresenta uma sensação de bloqueio, né? Uma limitação na amplitude de movimento articular. Então, por exemplo, ele pode fazer um movimento de flexão de ombro, ele leva um lado, o ombro vai em grande amplitude, ele vai fazer do outro lado, não vai, ó. Parece estar preso, não passa daqui. Tem pacientes que às vezes nem apresentam dor, mas simplesmente limitam o movimento. Ele vai fazer na cervical, ele ó, roda para aqui, ó, ok, amplitude boa, sem dor nenhuma. Giro para cá, nossa, parece que não vai. Então, sensação de bloqueio, tá? Tem essa característica, né, uma dor mais localizada, ela não espalha normalmente, tá? Eu penso aqui numa articulação, uma dor de característica mecânica. Normalmente é uma dor local,
como eu acabei de dizer, né? Normalmente ela não espalha, ela pega uma área mais restrita mesmo e relacionada àquele local, né? Então, o exemplo que eu dei no ombro, o paciente fala, não irradia, eu não sinto nada pro braço, não espalha, a dor é aqui, ó, eu sinto essa dor aqui, é mais local mesmo. E essa dor se manifesta ao movimento. Então, no caso de uma dor no ombro, o paciente fala, ó, eu sinto dor quando ele está aqui em cima, ó. Eu levo aqui no alto, aqui me incomoda, ó, aqui não passa desse ponto. Agora, se eu tô com ele baixo aqui, ó, não sinto nada. Então, mais dores em finais de amplitude de movimento. Isso é uma característica articular. Então, repouso em posição neutra ele não dói, foi o que eu acabei de dizer. E aqui eu coloquei quero explicar melhor esse tópico, porque eu coloquei, ó, estimular movimentos repetidos em determinada região pode beneficiar esses pacientes. Então, deixa eu abrir a tela aqui, que é o seguinte. Tem pacientes, vou dar um exemplo aqui, ó, que ele vai fazer o movimento do ombro, ó, não vai. E de repente ele não vai porque ele tem restrições a nível mecânico mesmo, um bloqueio a nível mecânico, e pode, por exemplo, ser uma restrição a nível capsular. Então, de uma forma resumida e bem simplória, imagina que a articulação é envolta realmente por uma cápsula, uma bolsa, e se eu tenho espaço dentro dessa bolsa, eu tenho espaço para essa articulação se mover. Mas por alguns motivos ela pode se retrair, então tem uma retração a nível capsular, e automaticamente esse espaço fica mais reduzido. Isso pode gerar essas sensações de bloqueio e limitação de movimento. Com isso, o que eu quero dizer nesse tópico é que se eu faço movimentos de forma repetida em determinada região, em determinada direção, é como se eu estivesse expandindo essa cápsula. Então, eu levo a articulação no máximo de amplitude, forço e volto. Levo no máximo de amplitude, forço, às vezes é doloroso e volto. Então, de forma gradativa, eu consigo expandir essa cápsula, permitindo com que a amplitude de movimento aumente. Então, a ideia desse tópico foi colocar isso, que os movimentos repetidos, né, em determinadas regiões favorecem, né, beneficiam esse paciente, ele consegue aumentar aí essa amplitude de movimento. São os trabalhos de mobilidade, técnicas articulares específicas, movimentos específicos como Mulligan, como Mackenzie, permitem uma melhora absurda quando o paciente tem essa dor de característica articular, característica, né, mecânica. Outro tipo de tecido que também pode manifestar sintomas, e a gente precisa saber interpretar isso muito bem, é o tecido visceral. E eu falo de qualquer víscera de uma maneira geral, tá, pessoal? Então, a característica da dor visceral normalmente é uma dor difusa. Às vezes o paciente não consegue nem explicar. Ele fala, isso aqui não é uma ferroada, não é uma queimação, não é uma dormência, é um negócio esquisito, fica uma dor aqui, ó. Aí ele mostra a área, né? Normalmente é uma área mais específica, mas ele não consegue explicar muito bem a característica dessa dor, ela é realmente difusa. Essa dor pode piorar quando a víscera aumenta a sua função, então ela aumentou a função, essa dor pode intensificar. E uma característica que é muito comum é que é difícil achar a posição de conforto. Então ela pega aquela área com uma característica mais difusa e o paciente, quando você pergunta, né, o que você faz que piora? Ele, não tem, eu faço o que eu quiser, tá lá aquela dor ali. Eu deito, eu sento, eu levanto, eu corro, eu faço tudo, aquela dor tá ali. Então isso, a gente tem que vir na cabeça, né, a possibilidade de ser uma dor de característica visceral. Então eu gosto sempre de usar o exemplo de cólica renal, né? Então uma crise de cálculo renal, né? O cálculo renal, ele dá aquela dor, né? Fica aquela dor ali próximo da região renal, então região tóraco-lombar, às vezes vem para a região abdominal, mais próximo ali de adutores, e fica aquela dor. Você pode estar em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo, do jeito que você tiver, a dor tá ali ainda. Então isso é uma dor de característica visceral. E ela também pode ter locais, né, de dor referida. E aqui está um mapinha aí para vocês de algumas vísceras, né, e dos locais de dores referidas dessa víscera. Então, por exemplo, se eu falar aqui do coração, está em vermelho, está destacado, olha, o coração pode dar uma dor próximo da região do coração, seguir um trajeto ao longo de todo o braço, né, como se fosse um trajeto do nervo ulnar. Pode pegar o braço como um todo, mas se for especificar, pega como se fosse trajeto do nervo ulnar. Pode dar uma dor na transição cérvico-torácica, pode dar dor em região de trapézio, tá? Então, são características comuns. Né? O rim, olha só, uma dor próximo da região lombar e até tóraco-lombar, um pouco mais alto, mas que também desce para a região inguinal. Então, um certo mapa para vocês, mas existem outros aí, tem outras imagens de cada víscera em específico, mas a ideia é só ilustrar isso aqui
para que vocês saibam que desse mapa, né, desses possíveis mapas de locais de dor referida de cada uma dessas vísceras. A dor de característica neural, ela também tem algumas características bem específicas. Então, o paciente, quando fala de uma dor, né, de uma característica de dor que faz a gente pensar que é o tecido neural que está envolvido nessa dor, a gente precisa de saber alguns detalhes e eles são bem clássicos. O primeiro deles é que o paciente descreve, né, um trajeto bem delimitado. Ele fala, Thiago, ó, minha dor começa aqui na coluna, ela passa lá no meu glúteo, atrás da coxa, vai lá na panturrilha e pega esses 3 dedos aqui, por exemplo, da parte de fora. Então ele descreveu para mim um trajeto de um nervo que eu sei que é o ciático, com envolvimento ali do fibular. Então eu já sei que o ciático vai sair ali de L4, vai pegar L5, a região sacral. Eu já sei os pontos de compressão desse nervo. Então toda essa linha de raciocínio já tem que passar ali na minha cabeça, né? Então, primeira coisa da característica é um trajeto muito bem delimitado. A outra coisa é que essa dor nesse trajeto delimitado, ela pode manifestar ou intensificar com certos movimentos da coluna. Já que esse nervo sai da coluna, ele pode ter um envolvimento também da parte discal, então movimentos da coluna cervical, lombar, podem fazer manifestar esse sintoma, né, que ele descreveu desse trajeto específico. E dentre os sintomas de característica neural, as características principais são formigamento, dormência, perda de força e alteração de sensibilidade. Então, normalmente ele descreve um trajeto muito bem delimitado, mesmo que não seja o trajeto completo, tá, pessoal? Pode ser um trajeto específico, mas não até do começo até o final. Então, por exemplo, não dói até da lombar até o pé, mas dói da lombar, do glúteo, pega até aqui nessa região do joelho. Com sensação de formigamento, dormência, perda de força e alteração de sensibilidade. Não necessariamente ele vai ter esses 4 sintomas presentes, mas ele pode ter 2 deles, 3 deles, 1 deles, mas tudo isso já faz a gente direcionar para o envolvimento do tecido neural. Lembrando que ele pode estar associado a alguma alteração discal também, então envolvimento neural associado a uma disfunção a nível discal, mas pode também não ter envolvimento com nada disso. Então a gente precisa de verificar algumas outras questões, fazer alguns testes ortopédicos, testes neurológicos e testes específicos de forma geral. E também saber que cada nervo, desde a sua saída da coluna até a chegada das mãos, ou da região lombar, né, da cervical até as mãos, ou da região lombar até os pés, cada nervo, se eu falar de mediano radial ulnar, se eu falar de ciático, tibial, fibular, femoral, todos eles seguem um caminho específico. E ao longo desse caminho tem algumas regiões, estruturas, né? Eu falo desde parte articular, tecidos de forma geral, que anatomicamente já são mais estreitos e que por algum motivo podem fazer uma espécie de, entre aspas, um garrote nessa passagem neural e dificultar o seu deslizamento e a informação que está sendo transmitida por ele. Então o paciente pode apresentar esses sintomas que a gente citou aqui, ó, formigamento, dormência, perda de força, alteração de sensibilidade, por existir pontos de compressão na passagem do nervo. E não necessariamente alteração a nível discal, alguma alteração mecânica ali na coluna. Tá? Então é interessante a gente saber isso. E o tecido discal. Normalmente a dor que se manifesta no tecido discal, ela é uma dor aguda, né, uma dor de característica aguda, e ela melhora com decúbito. Ou seja, piora quando eu coloco carga e melhora quando eu tiro essa carga. E a explicação disso, né, quando a gente pensa na questão discal, dentre outras possibilidades, mas uma bem comum, é porque o disco, especialmente na sua região periférica, ele tem uma inervação existente nesse local, que é o nervo sinus vertebral de Lusker. Então ele faz a inervação da parte periférica do disco e esse nervo também faz a inervação do ligamento longitudinal posterior. Então, se eu tenho disfunções a nível discal, eu estou falando até de uma protusão discal, por exemplo, onde ela faz um certo estiramento do ligamento longitudinal posterior, ele pode manifestar um sintoma na região local por um estiramento desse ligamento, né, como eu citei anteriormente, por ele ser inervado por esse nervo, sinus vertebral de Lusker, tá? Então, é interessante a gente saber disso. E essa característica discal, ela
piora quando a gente coloca carga, melhora, né, quando a gente coloca movimento aí no paciente. Então, a carga, né, ela pode ser desde quando o paciente ficou em pé, desde que o paciente fez movimentos de flexões, né, de tronco, flexão cervical, movimentos de rotação. Então, algum movimento do tronco que aumenta a pressão a nível discal. Então, eu gosto sempre de dar exemplo que, lógico que é uma analogia, né, mas que o nosso disco é como se fosse um balão de festa de aniversário que você encheu ele de água e amarrou. Você está segurando aqui esse balão. Então, se eu pressiono esse balão, ele estufa do outro lado. Se eu pressionei aqui, ele estufa do outro. Então, ele tem uma certa maleabilidade, vamos usar esse termo, né? Que é controlado por essa pressão intradiscal, que favorece os movimentos do tronco e etc. Mas por vários motivos, a gente pode ter uma modificação nessa pressão interna e esse disco se comportar mais dessa maneira, por exemplo. Então isso gera obstruções no tronco de forma geral, então limita certos movimentos da coluna, pode estar associado à posição antálgica e etc., por essa modificação da pressão interna. E isso pode gerar estresse em tecidos de alguma maneira, né? Sejam eles ligamentar, esse tecido neural que eu citei para vocês, né? O sinus vertebral de Luska, e isso interferir, ser a causa, né, dos sintomas que o paciente pode apresentar. Então, a carga pode gerar isso, porque a carga pode gerar essa mudança na pressão interna. E quando deita, tira um pouco dessa pressão e ele melhora. A dor pode ser provocada ou intensificada por tudo que aumente a pressão intraabdominal. Então, tosse, espirro, força para evacuar, né? Vai carregar algum objeto. Tudo isso aumenta a pressão intraabdominal e isso aumenta a pressão intradiscal. E aí entra aquele processo que eu citei para vocês, e isso pode ser o fator que desencadeia os sintomas ali no paciente. Ele pode apresentar dor irradiada associada a isso ou não, então o envolvimento do tecido neural, tá, nesse processo, ou não, pode ser que ele não apresente dor irradiada, a dor fica concentrada mais na região onde esse disco está alterado, tá? E o paciente pode sim apresentar uma posição antálgica. Então, não necessariamente ele tem uma posição antálgica e está manifestando sintomas de dor irradiada, tá? Mas ele pode ter uns sintomas, uma posição antálgica por uma alteração a nível discal, né? Restrições mecânicas na coluna e também essas alterações aqui a nível discal. Então, pessoal, a gente passou por todos esses tecidos, né? Falamos sobre características óssea, muscular, ligamentar, articular, visceral, discal e neural. Então são os principais tecidos, né, envolvidos aí na maioria esmagadora dos sintomas dos nossos pacientes e que cabe a nós, enquanto terapeutas, saber a característica de dor de cada um desses tecidos. Porque o paciente não vai chegar para mim e vai falar assim, ó, minha dor é discal, aqui ó, eu tô assim, 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 minha dor é discal. Ó, minha dor aqui hoje, rapaz, eu vim aqui porque eu tô com uma dor visceral. Nunca, isso não vai acontecer. Mas os relatos que ele passa pra gente e o conhecimento do tipo de tecido e a característica de dor nos faz interpretar que aquilo que ele está me dizendo é uma dor de característica visceral. A minha abordagem vai ser XYZ. Agora não. Pelo que ele está me escrevendo, isso aqui é uma dor de característica discal com envolvimento neural. A minha abordagem vai ser TSW. Então, cada tipo de tecido que está envolvido no sintoma do paciente, eu vou ter um tipo de abordagem a ser feita. Eu vou ter testes específicos a serem feitos. Eu vou ter técnicas específicas para cada uma daquela questão. Então, é extremamente importante que a gente domine esses relatos que estão sendo passados para o paciente. Que a gente quebra aquela ideia de que isso é muito comum dentro da fisioterapia, né? Especialmente para quem está começando, de ter insegurança durante o processo avaliativo. Então o paciente chegou, sentou na nossa frente para a gente poder iniciar o nosso processo de investigação, a gente não sabe o que pergunta, o paciente responde, você não consegue interpretar, a gente não consegue saber qual é o próximo passo a ser dado naquele processo de avaliação, então a gente fica muito perdido. E eu sei de muitos profissionais que às vezes fica torcendo para o paciente ir embora, né, acabar aquele atendimento, para ele ir para casa e estudar aqueles tópicos, né? Isso é muito comum, especialmente para quem está começando. E até profissionais que já são renomados, que já têm tempo aí de carreira, às vezes tem essa dificuldade. Porque o relato que o paciente está trazendo não está compatível com o conhecimento que ele tem, né, com o que ele apresenta de técnica, com o que ele tem de capacidade de investigação.
Então, é extremamente interessante a gente aprofundar um pouco mais em cada um desses tecidos e em possibilidades para a gente realmente conseguir direcionar bem esse paciente no processo avaliativo e depois disso, né, a partir desse processo avaliativo bem estruturado, onde você realmente conseguiu entender o que está acontecendo com o paciente, você dominou todo aquele processo, agora sim eu sei o que eu preciso de aplicar. Para esse paciente eu preciso de usar essa técnica. Para esse paciente hoje eu preciso de fazer isso aqui com ele e ele precisa de ir para casa fazendo esse movimento. Esse paciente eu preciso de fazer essa e essa técnica, ele tem que fazer esse movimento em casa, mas eu preciso de orientar ele a mudar isso, isso e aquilo na sua rotina. Então é esse tipo de linha de raciocínio que a gente precisa de criar. Ter um bom domínio no processo avaliativo, dominar realmente esse processo de questionamento, de investigação, de técnica, de testes a serem utilizados, para depois que eu tive todo esse domínio, aí sim eu vou poder aplicar as técnicas. Se deu certo com o que eu apliquei, ótimo, e até se porventura aquilo que você elegeu como tratamento inicial não deu tão certo, como você fez um processo avaliativo bem detalhado, você já cria possibilidades terapêuticas. Então você tenta isso numa primeira linha, se não deu certo, você tem uma segunda opção, você tem uma terceira opção. Então com isso, pessoal, o atendimento melhora absurdamente. Você consegue demonstrar domínio do que você está fazendo, o paciente consegue enxergar isso, você consegue aplicar as técnicas que realmente são efetivas para ele e não fica dando tiro no escuro. E mesmo se porventura ainda não encaixou 100%, você já tem até as alternativas para poder usar com ele. Então o processo de recuperação se torna muito mais rápido. Você fica muito mais assertivo, muito mais preciso e a recuperação muito mais rápida. E a consequência disso todo mundo sabe, né? A agenda lota, você tem capacidade de cobrar um valor mais alto, porque você é capaz de resolver o problema dele. Eu sempre falo de resultado. Não adianta nada você dominar 1 milhão de técnicas, sendo que você não sabe para que você aplica, sendo que você não gera resultado. A partir do momento que você tem resultado, o seu paciente melhora, você pode cobrar o valor que for, porque ele está disposto a resolver o problema dele. O paciente está cansado de fazer 20, 30, 40, 60 sessões de fisioterapia. Ele está cansado de fazer N exames de imagens, ele está cansado de ir em N ortopedistas, N fisioterapeutas e não resolver o problema dele. E o que eu acho extremamente interessante quando a gente entende esses tipos de tecidos e as características de dor que cada um deles apresenta, é que através do nosso processo avaliativo a gente consegue fazer tudo. A gente pede exame de imagem em situações extremamente pontuais, ela se torna desnecessária. Porque se mesmo que o paciente tenha uma hernia de disco, por exemplo, para que você vai fazer o exame para saber que é uma hernia de disco? Você já sabe que a característica é discal, que a característica é neural, e se você tem um conhecimento anatômico, né, do trajeto que ele está descrevendo, você já sabe que o trajeto que ele descreveu é do nervo ulnar, por exemplo. É do nervo ciático. Não isso que ele descreveu, é o trajeto do nervo radial. E eu já sei de onde sai esse nervo, ele sai desse local da coluna. Então olha como é que a linha de raciocínio fica muito mais fácil. E o exame de imagem, a gente consegue descartar tudo isso. Então, o exame de imagem ele ajuda muito a gente. Eu não sou contra de forma nenhuma, tá? Porque às vezes eu falo isso, o pessoal fala, ih, Thiago não gosta de exame de imagem. Não, ele é ótimo, ele ajuda a gente demais. Só que, como o próprio nome diz, ele é um exame complementar. Complementar a essa avaliação precisa, essa avaliação detalhada, a essa avaliação que vai nos direcionar ao que fazer de forma terapêutica. Agora, caso a gente suspeita de uma fratura, se a gente suspeita de uma doença infecciosa, um tumor, alguma coisa nesse sentido, beleza. Pede o paciente para fazer um exame de imagem. Aí ele vai trazer isso, a gente consegue ficar mais tranquilo. Mas até o paciente que apresenta esse tipo de sintoma, tumor, doença infecciosa, doença óssea, se eu sei o tipo de tecido, eu também consigo saber. Ó, esse cara está com câncer. Pode fazer lá, o cara perdeu 14 quilos em uma semana. O cara tem dor noturna. A característica de dor, a gente vê que não se encaixa muito bem para essas questões. Cara, o indicativo é alto de ser realmente um tumor. Agora o cara teve um trauma. Tem uma dor de característica óssea, né? Aquela dor pontual, ela piora com o movimento, piora com o toque, né? Mas tem esse histórico de queda, pode fazer exame lá, você está com uma fissura, você está com uma fratura. Aí sim o exame de imagem entra muito bem. Mas tudo isso, até o direcionamento de como, quando e como pedir o exame de imagem, é após essa avaliação detalhada. Então eu não canso de dizer, a avaliação é o ponto-chave do êxito terapêutico. E a ideia com essas aulas que eu trouxe aqui para vocês é que a gente consiga aprofundar um pouco mais nesse processo avaliativo.
né? Então aqui está uma parte importante do nosso processo de avaliação, sendo que a gente tem outros tópicos também que a gente aborda aqui no método TAC 5, né? Que é para realmente a gente ter tudo cercado em relação a esse paciente, inclusive as questões biopsicossociais, qualidade de sono, nível de estresse, movimento de forma geral, né? Então sedentarismo, alimentação, que aí já inclui as questões a nível visceral, então a gente cerca todas essas possibilidades entrando nesses conceitos e metodologias daquelas 5 áreas que inclui o método TAC 5, né? Osteopatia, Mackenzie, Mulligan, neurodinâmica e biomecânica funcional. Então o paciente não fica com lacunas abertas, a gente não fica com dúvida do que fazer com ele, porque essas 5 áreas são extremamente potentes no que elas fazem. Agora imagina essas 5 áreas trabalhando juntas, né? É isso que a gente propõe dentro do TAC 5. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí a presença de todos vocês, obrigado a todos vocês que estão assistindo aí essa aula. Estou totalmente à disposição para o que vocês precisarem. Então, dúvidas, questionamentos, pode deixar aqui que eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.